Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Bar, o teu podcast para falar da Web3, metaverso, NFT, cultura, arte, tudo que tiver de melhor por aí. Hoje com uma convidada muito maravilhosa para nós, que, enfim, a Liege vai nos apresentar. Liege, como é que tu tá? Tudo bom? Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Já vou aproveitar para pedir para se inscrever no canal, para ficar acompanhando os nossos vídeos. A gente tem muitos entrevistados legais pela frente. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, como a Jana já falou, que é a Bruna. A Bruna que, pelo que eu fiquei sabendo, dava aula, né, Bruna? E deixou isso pelo universo de Web3. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco a tua história e como foi esse início com esse universo de Web3 aí, esse mundo. Como é que foi? Oi, gurias. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Já venho acompanhando, acho que um pouquinho mais de perto o trabalho da Jana. A gente vem se comunicando bastante no Twitter Spaces, essas coisas. E a minha história com a Web3 é bem estranha, assim. Eu caí meio de paraquedas nisso. Acho que a Jana vai se identificar um pouquinho. Eu tive grande influência do meu namorado, que acho que foi o meu primeiro contato com NFT foi CryptoKitties. Lá em 2017, mas quando nem se falava em NFT, falava o Sim. CryptoKitties, né? Eu lembro que quando eu comprei, o gas fee, a taxa era acho que 80 centavos de dólar. Ah, coisa boa. Era muito incrível. E acho que foi cada CryptoKitty, acho que 3, 4 dólares, né? E hoje, depois de um tempo. Não, no final eu perdi esses CryptoKitties num rug pull por causa de uma jogada errada numa carteira. Acho que todo mundo já passou por algo Com assim. certeza, já. Enfim, então eu conheci esses CryptoKitties. Ele já trabalhava com cripto, investia, e eu ficava curiosa. E a gente começou a conversar sobre isso, mas ficou meio apagado ali de lado. A minha formação é em filosofia. Eu sou licenciada Nossa, em filosofia, que top. mas nunca dei uma aula paga de filosofia na Ah, vida. mentira! E eu comecei, na verdade, a lecionar dando aula de inglês, Que legal. porque não tinha trabalho na minha área, não tinha trabalho na minha área, eu tinha licenciatura e tinha fluência na língua e fiquei trabalhando com isso por acho que mais ou menos 8 anos. Até que eu estava um pouco cansada da sala de aula, né? A gente sabe que a realidade aqui no Brasil para o professor não é muito boa, né? A gente tem que trabalhar muito para ganhar uma Com miséria. certeza. E aí no final eu acabei indo trabalhar só em escola particular, então tem uma outra gama de coisas que eu estava um pouco saturada, queria fazer outra coisa. E aí eu comecei a dar aula de inglês online, um pouquinho antes da pandemia. E aí, como a gente sabe, hoje tu quer fazer qualquer coisa por si, né? De uma forma autônoma, tu tem que colocar a cara na rede social, né? Tu tem que se promover. E aí eu comecei a me especializar e fazer cursos de marketing. Nessa mesma época, o meu companheiro Julian, ele trabalhava com a Bean Crypto, que hoje é uma das maiores redes de notícia de cripto, né? Acho que está abaixo do Cointelegraph. E ele começou a trabalhar com marketing com eles. E eu lembro que a gente conversava muito sobre o assunto e eu ficava dando muitas ideias. E ele falava: tu tinha que estar aqui fazendo isso, porque as tuas ideias são muito boas e sempre dava certo e tal. E aí eu comecei a considerar e comecei a estudar mais essa questão de cripto, de NFT. Eu lembro que a primeira conversa que a gente teve sobre isso, ele tava meio tipo, por que as pessoas vão usar isso? E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, imagina só a música, Uhum. né? Imagina a música, a questão de direito autoral, tudo, né, registrado Sim. dentro dessa tecnologia de blockchain. Acho que tem que dar. E nunca mais tocamos no assunto. Até que depois de um tempo eu tinha mudado de escola, eu estava com alguns horários livres e ele estava trabalhando num projeto, que é o projeto que eu trabalho até hoje, e eles estavam precisando de alguém para gerenciar a comunidade de um projeto de NFT. E aí ele me recomendou. E eu cheguei lá com a cara e com a coragem, dizendo: olha, eu sei pouco, mas eu aprendo rápido. Se vocês quiserem tentar, eu quero. E esse projeto era um projeto que no final acabou morrendo,
porque a startup resolveu focar num segundo projeto que eles estavam construindo, e eu já tô com eles há Nossa, praticamente um ano, que é é o tempo Metapoli isso. Org da Ventures. E, e foi assim que eu Ah, caí de realmente, paraquedas paraquedas. nisso. Parecido com a minha história mesmo. Isso é o verdadeiro paraquedas. É a mesma coisa que É. sou engenheira de Minas, mas nunca vou trabalhar, vou trabalhar na minha área nem nada do tipo. Então, nesse momento, cheguei aqui, né? Apareci nesse mundo. Muito legal mesmo, Bruna. E na verdade, assim, conversando com isso, tu já pôde, então, trabalhar com alguma coisa, tu já tá podendo trabalhar, tu tá, digamos assim, já pode dizer que tu trabalha com um projeto de NFT, digamos assim, uma empresa que fez um projeto de NFT. E então assim, eu te pergunto, o que que tu diria, como é que tu definiria, explicaria para alguém o que que é essa profissão que tu é nesse momento e qual que é o futuro dela, da tua visão? Uhum. Então, hoje eu sou community manager, né? Então, gerente de comunidade. E o futuro dessa profissão, eu acho que em todos os projetos que a gente vê que estão lançando hoje na Web3, seja de tanto de NFT quanto de DeFi, porque eles também estão usando muito NFT para fazer os lançamentos iniciais, né? A gente vê como um acesso a projetos e outras utilidades. Eu acho que é uma dessas profissões que ninguém viu chegando e que está se mostrando ser extremamente importante nesse mercado, né? Então, a comunidade, como a comunidade sustenta esses projetos e como os projetos bem-sucedidos têm uma comunidade enorme, né? Então, eu acho que literalmente faz parte do futuro, né? O gerente de comunidade e cada vez acho que vai se pedir mais e se especializar mais, porque apesar de ser Sim. já é uma profissão relativamente antiga, se a gente for parar para pensar em o que se fazia na Web2, né? Em comunidades e diversas marcas que já tinham esses grupos dentro do Facebook, É. que já tinham esses grupos dentro de outras redes sociais, mas hoje sendo o fundamento desses projetos, né? Então acho que é de suma importância e isso, a importância dela só tem a crescer. É. Não, realmente, na verdade, o que tu falou agora faz todo sentido. Não tinha pensado nisso, mas é uma profissão, na verdade, muito antiga, né? Porque realmente já existe isso há muito tempo. Eu acho que a dificuldade, às vezes, quando a gente vai explicar para alguém, ela já não entende NFT, né? Então, tu imagina tu falar que é uma profissão que é uma partezinha do mundo de NFT. As pessoas ficam, nossa, não tô entendendo, que loucura é essa? Então, né, para quem não sabe, então é esse nome de community manager que é basicamente a gerente da comunidade, a pessoa que vai lá, vai gerar um engajamento, vai gerar contato com essa comunidade, vai fazer esse contato entre a comunidade e entre o time, o projeto que está ali por trás trabalhando nisso. Então, basicamente é isso aí. E, na verdade, agora, aproveitando, tu tá trabalhando, então, como community manager ali com a Metápole, né? Conta um Eu tô agora pouquinho sobre entre a Metápole. trabalhos. Eu Como tô é que é? Eu tô entre trabalhos agora, assim, eu tô trocando, tô indo para um projeto novo. Então eu trabalho hoje, já faz quase um ano com o Metapoli Org. O Metap ele tá construindo, ele tá focando num dos nichos que eu acho que é uma das grandes apostas para esse mercado, que é a infraestrutura para o metaverso, né? A gente tem o metaverso lá, muita gente ainda não sabe o que que é. Eu acho que a questão da usabilidade, né, da Web3 no geral, ainda tem muita coisa para ser melhorada para ter um acesso da massa no geral, né? Ainda é muito difícil para a pessoa ir lá fazer uma carteira, se conectar. A questão da língua também ainda é uma barreira, né? Porque 90% desse espaço é em inglês. E então o Metap ele está buscando isso, né? Uma das coisas que acho que todo mundo vê nesse espaço, seja tanto de cripto quanto de DeFi, quanto de NFT, é a questão da liquidez, né? Embora as pessoas tenham muitos acessos, tem ali o NFT, tem a terra do metaverso parada, se tu não está construindo, se tu não tem de fato um projeto, é um acesso, um ativo que está parado, né? Tu não tem esse valor na tua mão. Então o Metápole ele está focando hoje em trazer essa liquidez para donos de terras de metaverso. Então o primeiro produto que a gente lançou agora é um sistema de empréstimos, né? Usando como colateral a terra do metaverso. Então eu tenho uma terra do metaverso, sei lá, paguei, vamos ver o Other Deed ali dos apes, né, do Bored Ape.
que eu paguei cerca de 3, 4 mil dólares, mas esse metaverso não está pronto. Eu não posso construir nada. Uma das únicas coisas que eu posso fazer é uma especulação de mercado, né? Esperar o preço levantar e vender. E muitas pessoas, acho que a maioria não quer fazer isso, porque essas pessoas que compraram estão apostando no futuro e no desenvolvimento, né, desses projetos. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu pego a minha terra, coloco dentro desse protocolo, tiro dali, uso como colateral para pegar emprestado o STT ou uma outra stablecoin. Vou limitar um tempo, isso vai definir quanto dinheiro eu vou conseguir pegar emprestado. Eu vou lá, pago meu empréstimo e pego a minha terra de volta. Então, eu tô te dando a gente está dando uma margem de jogo para essas pessoas, né? Dando uma liquidez que por enquanto, esses projetos não estão Realmente, oferecendo. muito legal. Na verdade, tu diria que parece assim, quase um estilo de tu tá penhorando a tua terra. A gente quase utilizou o termo que é bem comum nos Estados Unidos, o mortgage, né? Que as pessoas fazem com as casas, né? Mas aí, como a gente não estava fazendo com casas em si, com terras, a gente ficou com esse termo que é bem mais adotado no mundo do DeFi. Mas, meu etapa está acabando, tô trocando de projeto, e agora eu tô entrando num projeto de NFT, que acaba sendo a minha paixão um pouco mais do que o DeFi, porque eu sou de humanas, então números não é não é a minha facilidade. Quando entra em tokenomics para explicar, eu já tenho que estar sempre ali com o material na minha mão, porque realmente não é minha praia. Então, aí agora eu tô entrando num projeto que o nome é Hallelujah, um projeto lá de Israel, que também está trazendo uma solução muito bacana para esse mundo, que acho que é um nicho que está crescendo bastante agora, que é o de música e NFT. E é muito engraçado a ironia, né? Porque eu estava contando lá no começo, a primeira utilidade na primeira conversa que eu tive com o meu parceiro foi justamente sobre a música, né? E aí agora acabando ficando com isso. E esse projeto em si, ele tá focando numa coisa, num gap, né? Num espaço que tem entre o músico e o consumidor dessa música, né? Porque se a gente for olhar esses mercados de streaming hoje, a gente tem o quê? Uma música que precisa ser trocada 300, 400 vezes para essa pessoa fazer centavos de dólar, né? Enquanto isso, a plataforma ou a marca que está gerenciando esse artista está fazendo horrores. E esse artista, só por culpa dessa falta de ter esse contato direto, né, acaba sendo a pessoa que é mais prejudicada, que tem menos benefício e ganha menos com isso. Então, o primeiro produto que vai ser lançado pelo Hallelujah vai ser um marketplace que tem integrado essa questão dos royalties. Então, a pessoa, quando vai colocar sua música para vender lá, ela já vai estar integrada com as maiores plataformas de royalties do mundo para conseguir gerenciar isso. E mais algumas outras coisas que ainda não posso contar. Então, Bruna, bem bacana. Conta para nós, então, esse projeto Hallelujah é tipo um marketplace, é isso? Voltado para... O primeiro produto vai ser o marketplace, mas a gente também vai lançar um estúdio. E essa é a parte que eu acho mais legal, porque as pessoas ainda têm, e acho que é uma das coisas muito da Web3, que, como eu falei antes, a usabilidade, né? Então, como é que eu vou fazer a minha música? Como é que eu vou colocar ela com qualidade nesse espaço? Como é que eu vou produzir? E onde que eu vou vender, tendo certeza de que os meus direitos vão estar vindo para mim? Então, o segundo produto que vai ser lançado desse projeto vai ser um estúdio para as pessoas já criarem a música dentro desse marketplace. Então, faz tudo dentro do mesmo espaço. É um estúdio virtual, que vai ser virtual e vai ser disponibilizado para os artistas. E aí eles já vão poder depois colocar a obra para vender no caso. Muito legal. Eu ia, na verdade, agora aproveitar. A gente pode falar de duas coisas aqui diferentes, que para quem está assistindo aqui, a gente meio que sempre faz essa coisa a introdução de tudo isso, as pessoas estão assistindo e vão aprendendo e vão conhecendo. E a gente podia falar aqui de duas coisas que as pessoas devem estar tipo, meu Deus do céu, que loucura é essa? Que uma delas eu também fiquei no início, eu fiquei meio perdida, eu fiquei quieta desse jeito. Muito complexo. Negócio de terreno, como que vai funcionar, fica um pouco ainda meio confuso, assim.
Mas eu deixei vocês falarem, eu Bastante disse, coisa. gente, o que é isso? Mas é um mercado Sim, mas completamente realmente novo, a né? gente Mas dessa acho forma pode bacana. ver, e quem está assistindo pode observar que é uma coisa que é muito mais do que a gente às vezes comenta e às vezes conversa, é muito mais complexo. Imagina que tem uma empresa ali, a Metapole nesse momento, se vocês verem ela está criando uma estrutura inteira, né, realmente uma DeFi, que é para te poder ir lá usar o teu metaverso, que nesse momento não usa para nada, né? Usar a tua terra, que nesse momento que tu não tá fazendo nada lá, tu tem ela lá, para vocês entenderem, tu ter aquela tua terra que tu comprou, que existem várias. O que que é? Tu compra uma terra dentro de um metaverso. Existem vários metaversos, mas tu pode ter uma terra de todos os metaversos que disponibilizarem a venda desse tipo de NFT, porque todos eles em forma de NFT. Então, isso aí foi uma coisa. E a outra coisa, agora a gente está pensando nisso em questão de música e sons, que é também que é outra coisa assim, que, meu Deus do céu, que loucura. Que eu acho mais novo do que tudo que a gente está fazendo, é mais novo ainda, né? Então, assim, Bruno, o que tu pode explicar assim para quem tá vendo sobre como é que é essa parte assim de tu vender uma música ou vender um NFT, vender uma música, vender um som em forma de NFT? Como é que é isso? Tu vende um NFT, digamos assim, ele tem uma imagem simbólica que daí tu pode tocar ele. Como é que funciona isso? Então, sempre que eu entro nesse assunto e eu vou tentar explicar alguma coisa para alguém, eu gosto de começar bem da base, porque é tudo tão conectado que às vezes, assim como a Liege falou, a gente até entende isso, mas aí não entende a base e como essas coisas se conectam, né? Então, eu gosto de começar explicando pela diferença entre Web 1, 2 e 3. Né? A Web 1 ela foi muito marcada pela questão do acesso à informação, né? Então a gente começou a ter acesso a uma informação de uma forma globalizada que a gente não tinha antes. Na web, e produzir, né? A gente tinha os blogs, os vlogs, então a gente tinha um dizer, começou a falar, a gente começou a poder se colocar no mundo. A Web 2, então, ela foi marcada pela rede social. Né? Então a gente não tinha mais só a questão da produção de conteúdo, mas era a produção de conteúdo mais a sociabilização e o compartilhamento desse conteúdo. A Web3, ela junta tudo isso, só que ela vem com o fato de eu ser dono das coisas, né? E ser dono das coisas com um registro dentro da blockchain. A blockchain, então, ela seria então essa... O nome, né, se a gente traduzir ao pé da letra, ele já dá um bom entendimento, né? Que é um bloco de uma rede de blocos, né? Uma rede de blocos de confirmação e armazenamento dessas confirmações e transações de uma forma clara, né? Se a gente pegar e entrar aqui numa carteira e a gente tem um endereço, a gente pode ver se ele tem um NFT, quanto dinheiro tem, mesmo não sabendo o nome da pessoa, é extremamente transparente. Então, quando a gente vai pensar em NFT, a gente tem que pensar na tecnologia que está por trás da blockchain. Que essa que é a sacada da coisa, né? Esse que é o uso, a tecnologia que faz ter algum valor. Não é... Tem a questão da imagem, né? Seja ela uma arte, por estar sendo disruptiva, ou ser uma bandeira que as pessoas estão levantando dentro de uma comunidade. Mas a sacada é o registro da blockchain. Por quê? Porque eu não posso mudar esse registro, né? Mesmo se eu pegar um hacker, pensa no hacker mais habilidoso do mundo, ele vai conseguir mudar esse registro? Ele até pode, só que está dentro de uma cadeia de blocos. Ele teria que mudar toda essa cadeia de blocos. E para fazer isso, exige muito mais do que habilidade, exige tempo. E como está tudo conectado, ele basicamente teria que alterar toda a rede, toda a blockchain, o que torna praticamente impossível isso de ser corrompido, né? Então, se a gente pensa que eu coloquei, seja uma arte lá em forma de imagem ou em forma de som, para alguém tirar o que é meu de mim, tirar o meu direito de cima daquilo, e aí pensando em música, a gente vai pensar em royalties, em copyrights, em direitos em IPs, né, que a gente fala de propriedade intelectual, é praticamente impossível. E se a gente pensar, usar um exemplo bem que estava bombando na rede agora, Melody, Anitta e Ariana Grande. Né? Que a Melody fez uma música usando um sample que era da Ariana Grande, que outra rapper tinha feito.
Se essa música tivesse registrada dentro da blockchain, no Exatamente. momento em que a Melody fizesse o download ou mexesse nisso, essa transação ia estar registrada e os donos iam ter que saber. Se essa música Legal. tivesse dentro do marketplace do Hallelujah, para ela poder usar, ela já ia ter que estar pagando os direitos dessa música. Então ela está protegendo a pessoa que está Bah, criando essa música e dando explicação visibilidade, porque está top. aberta para as pessoas usar de uma tu forma que não dá para corromper. completa mesmo, não? Perfeito, perfeito. Acho que o Professora, exemplo realmente do que tu deu ali das cantoras e essa coisa, isso aí não, isso é um problema que não vai acontecer com essas soluções que esse novo mundo traz para nós. Então aí tá, acho que aí tá um exemplo e nesse momento as pessoas que estão assistindo vão poder ter a percepção de uma coisa realmente prática que tá faltando, né? E eu acho que nesse mercado da música, dos sons, é uma coisa que vai vir para agregar de uma forma que a gente talvez nem tá percebendo ainda, né? Mas eu realmente acredito que é uma coisa que vai ser uma mudança absurda. Assim como eu acredito que NFT trouxe algo para os artistas que nada até hoje tinha trazido, né? Então, imaginar isso para música, para som, vai ser, acho que, uma outra milestone para esse mercado em geral, né? sim. E gera uma coisa que me veio à mente agora, que é uma Uhum, pergunta e um comentário que eu acho que é bem comum exatamente. da gente ver, né? Que surgiu muito quando começou com as imagens. Tá, mas e se eu tirar um screenshot? E se eu Claro, gravar a música? E não. aí tem outro exemplo que é muito bom, né? Tu vai lá pro, sei lá, Museu do Louvre, tu pode tirar uma foto da Mona Lisa. Tu tem os direitos para usar? Não. Eu Exatamente. posso gravar a música, mas a forma que o dono pode provar que a música é dele não vai ter contestação, né? Então existe essa coisa, Exatamente, pô, ali exatamente. na Eu já vou brincadeira, para deixar usar na esse, rede esse social, aqui, ó, mas falando para pro meu usar pai que isso de tá uma forma assistindo. Ó, pai, profissional, agora tá a pessoa tá explicado por blindada quê. Porque ele fala assim, praticamente. "Ah, mas por que que eu vou tirar uma foto disso aí? Daí, eu, não, pai, não é assim. Agora já ficou aqui explicado, né, pai? Pelo menos a gente não vai discutir mais sobre isso, né? Porque realmente é complexo, né? As pessoas às vezes elas não entendem, quando pensa na imagem, não lembra também das outras coisas que tu faz com uma imagem, que é muito mais, né? Hoje em dia, meu Deus, tu atinge quantas pessoas no Twitter, no Facebook, postando uma imagem. Então é tu teu direito realmente daquela coisa. E até abrindo uma observação aqui, não é também, isso é um debate que vem sendo bastante falado, que só porque tu tem um NFT de uma coleção, que tu tem todo o direito em cima daquele NFT, digamos, da imagem que tu tem. Não quer dizer que agora ela é tua e tu pode usar ela para fazer o que tu quiser, seja criar uma marca, seja criar um logo, não é. Isso até é um problema que vem sido discutido bastante e tem até projetos que quando eles lançam, eles falam: "Ah, a gente vai dar todo o direito do NFT, tu vai ser teu, tu vai poder fazer o que tu quiser com ele". Porque isso é uma coisa que já teve até problema até mesmo no Brasil, gente que tem um NFT e queria poder usar aquilo ali como uma forma de marketing ou talvez como se fosse a marca dele. Isso aí não pode. Então, isso é uma coisa que vem sendo bastante debatida e já está tendo algumas mudanças nesse sentido. Bom, se encaminhando mais para o final agora, eu quero perguntar para a Bruna o que, assim, acho que a gente pode falar umas coisas bastante futuristas e que já vou deixar todo mundo meio maluco, mas eu vou mais a fundo, né? Bruna, o que tu acha, assim, que tu enxerga como o futuro e os próximos passos, tanto de cripto como do mundo de NFT? Qual que tu enxerga como sendo os próximos degraus que esse mundo tem que ir e está se encaminhando nesse momento? Sim. Eu acho que quando a gente vai pensar em qualquer situação que envolve dinheiro, né, que tem uma questão econômica, a gente tem que olhar para isso, para um quadro geral, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa 2, 3 anos atrás, eu acho que a minha resposta ia ser diferente. Eu acho que ia ser muito mais focada no desenvolvimento interno dentro dessa comunidade. Mas hoje é um mercado tão grande, uma comunidade tão grande, que não tem como ver isso descolado da economia global, né? E a gente está entrando numa recessão, né? A gente tem níveis de inflações nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil não registrado, né, nesses países
nesses lugares em décadas, e aqui no Brasil também. E eu acho que o mercado está mostrando isso, né? A gente está num bear market, a gente está em baixa, e muitas pessoas estão preocupadas com isso, mas eu acho que isso vai seguir, principalmente falando em cripto em geral, vai seguir essa linha da economia em geral. Então, enquanto eu imagino, nunca um conselho, né, financeiro, mas, mas eu imagino que esse mercado ele vai se recuperar conforme a economia for se recuperando também, né? É um mercado, se a gente for parar para ser assim, completamente honesto, é um mercado que dialoga com pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque são investimentos de alto risco, são investimentos que as pessoas têm que investir, senão tu tem que ter esse dinheirinho de lado para poder mexer nisso, né? E as pessoas estão muito contidas, né? Estão guardando, investindo menos por culpa dos retornos terem sido menores, né? Acho que no cripto a gente viu muito rug pull, né? Muito projeto Celsius, Luna, dando muito errado. E eu acho que isso molda muito o comportamento dessa comunidade. Todo mundo está receoso, né? Por outro lado, tem muita gente que está descobrindo isso agora, né? Principalmente se a gente for falar em NFT. E se a gente vai falar em NFT, como a gente está falando por hora, majoritariamente de arte, né? Seja ela para uma arte disruptiva, seja ela uma arte de uma marca, né? Se a gente for pensar em Bored Ape, que já é uma marca em si, não é só um projeto. Eu acho que ainda tem muita gente que está bem animada e entrando com isso. Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente vai ter muito projeto que vai começar e vai falir, como a gente vem vendo nos últimos tempos. Acho que as pessoas estão se educando mais e aumentando o nível de expectativa delas com os projetos. Elas estão procurando se informar mais. E eu acho que o que vai ficar e o que vai dar certo são os projetos que vão vir para resolver problemas reais. Sim. De uma forma bem generalizada, né? A gente vê projetos que estão vindo, como esse de música, está resolvendo um problema que existe. Exatamente. Como o Metap, ele está pensando num problema de liquidez, né? E esses projetos, montando a comunidade certa, né? Conseguindo nutrir essa comunidade, eu acho que eles têm tudo para dar certo. Porque as utilidades só vão crescer, né? A gente está vendo muitas formas de aplicar essa tecnologia na vida real. A gente está vendo casas sendo vendidas, né, e registradas dentro de um smart contract na blockchain, né? Então, uma aposta muito louca, cartórios vão virar blockchain. Já imaginou. Começar a operar em blockchain. Eu imagino que é um uso, assim, excepcional para isso. Realmente. E facilitaria também o nosso bolso, né? Que, pelo amor de Deus, é caro. Desde que não seja em Ethereum, né? Porque gas fee não, também vamos facilitar, não vamos dificultar, né? Vamos facilitar. Mas eu acho que, no geral, é isso. Esses projetos que vão estar focados em resolver problemas reais, eles vão perdurar. A gente sempre vai ter projetos, se a gente for pensar, né? Tipo Goblin Town, né? Que vai vir só para azucrinar e vai fazer sucesso por culpa do storytelling, da história que eles contam. Mas eu não vejo eles daqui 10 anos. Sim, concordo. Na verdade, eu já deixo também esse adendo, que é como o Gary Vee fala, ele acredita que pelo menos 95% dos projetos de NFT que surgem vão morrer. Então, pessoas realmente que estão nesse mundo, às vezes muito mais tempo que todos nós aqui, sabem e têm isso como algo nítido, né? Porque também é um mundo ainda muito experimental, né? Tudo muito novo, então vai surgir muita coisa e vai morrer a maior parte, mas muita coisa boa vai ficar. Então, eu sigo na mesma linha que a Bruna aí. Então, na verdade, já estamos no final, foi muito rápido, porque realmente acho que a Bruna trouxe coisa que para nós que não tem como descrever, né? Foi muito especial. Foi muito especial, mesmo. Bruna. Agradecer demais essa conversa com você, assim, aprendi horrores, estou chocada. E você realmente você tem uma veia de professora, porque você explica muito bem as coisas, sabe? Sim, guria. Eu assim, entrei em janeiro nesse universo, então eu digo que eu estou sempre aprendendo com todas as pessoas que estão aqui. O que eu sei é muito pouco do que eu faço, então estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa, então agradecer demais a tua presença aqui com a gente, o teu tempo, disponibilidade, foi incrível demais mesmo, você explicou coisas
de uma forma didática importante Exatamente. assim para quem está começando. Deixo aqui o meu obrigado e um beijo para todos. Encerro aqui e passo para a Jana e para você também depois se despedir, né, Jana? Não, agradecer demais de novo a Bruna. Sério, foi incrível. Com certeza nós vamos ter que marcar mais conversas para a gente falar desses tópicos que a gente pôde falar hoje de forma mais genérica. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Não esquece de compartilhar, de te inscrever, deixar o teu comentário aqui, dar o teu feedback. Também quero saber o que vocês acham que vai ser o futuro, o que vocês estão esperando tanto do mercado de cripto quanto do mundo de NFT. O que vocês acham que é o futuro? E, de novo, agradecer demais a Bruna, que foi realmente muito, muito legal. E deixo aí um grande abraço e beijo para todo mundo. Beijo para ti também, Bruno. Gente, brigadão demais pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Super gostosa a conversa, estava super ansiosa antes, mas foi muito legal. Me convidem sempre que quiserem, vai ser sempre um prazer. E todo mundo, por favor, né, sigam essas mulheres maravilhosas que estão aqui fazendo esse trabalho tão importante de desmistificar, né, uma coisa que vai tomar nosso mundo, né, já está tomando e vai modificar, eu acho que muito do que a gente faz online. E de novo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Um grande beijo. Tchau. Um beijo, gente.